acabou de começar e tem muita gente que já está naquele ritmo frenético. E é por isso que o ano também inicia com a campanha Janeiro Branco, que visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população. Sentir estresse, ansiedade, depressão e pânico não é normal, não é natural. Isso pode desencadear outras doenças. Para falar sobre a importância da saúde mental e sobre como cultivar hábitos e práticas que fortaleçam essa estrutura psicológica e emocional, nós recebemos a psicanalista Carla François Gonçalo. Boa tarde, Carla. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui novamente. Obrigada pelo espaço para falar de um tema tão importante que é a saúde mental. Inclusive, comentando esse último vídeo, isso é saúde mental, né? A gente tem crianças hoje com 8, 9 anos de idade com excesso de tela, né? Dormindo tarde, com ansiedade, com sintomas depressivos. E viver isso aqui assim, parabéns Prefeitura de Joinville, isso aqui é música para os meus ouvidos. É uma forma, né? Porque gastar energia, esse contato com a natureza, contato com outras pessoas, e que envolve frustração, mas envolve alegria, isso faz parte do ser humano. É viver em sociedade, né? E muita gente não quer mais sentir tristeza, isso. Não quer sentir frustração. A gente tem vivido dias estranhos, né? Onde o não faz com que as pessoas sofram demais, e daí a rejeição do outro, conviver com a diferença dos outros, terminar algo muito rápido, é muito empenho, viver um relacionamento e tentar resgatá-lo até as últimas instâncias. Então, está tudo muito rápido, e aí com isso também vem a ansiedade, esse temor de estar perto do outro, de ser rejeitado, do não, né? Então, isso tudo faz parte de uma saúde emocional de qualidade. Carla, a gente sempre incentiva a participação de quem está nos acompanhando através do WhatsApp, né, das mensagens, mas eu também fui às ruas, porque esse é um tema para a gente saber a opinião dos outros. E eu me surpreendi com as respostas, porque muitas pessoas, sim, afirmam que cuidam da sua saúde mental e alguns fatos na vida pessoal acabam desencadeando isso. Por isso eu gostaria de pedir à produção que colocasse, então, a primeira entrevista para a gente entender um pouquinho melhor. Fernando, você se preocupa com a sua saúde mental e o que você faz, então, para cuidar dela? Olha, a saúde mental eu acho que é essencial para a vida, né? Hoje é o ponto de equilíbrio. Então, atividades como academia, atividades ao ar livre, o próprio deixar um pouquinho o celular e ver outras coisas que venham ao interesse, o próximo principalmente. Eu acho que personalidade é tudo, e a gente se preocupar em conhecer personalidades, isso tudo faz bem para você mesmo, né? A tua família, viver um pouco mais em família, enfim. Essas atividades normais do dia a dia que nos deixam mais conectados com a natureza e com as pessoas. Agora, aconteceu algum fato na tua vida que te fez olhar para isso com mais cuidado? Sim. Olha, um tempo atrás eu tive um problema com alcoolismo e procurei olha que legal, isso para equilibrar mesmo a saúde mental. Eu percebi que a saúde mental, o desequilíbrio mental é o que me levava a isso aí, não é? Então procurei, tô feliz pra caramba, limpo mais 24 horas e vamos lá. Agradeço ao Fernando por ter participado. Carla, então assim, entender o que desencadeia, às vezes, uma dependência ou acesso de raiva ou de ansiedade é importante também. Demais. Primeiro, Fernando, parabéns. Parabéns pelo seu rosto, pelo seu bem-estar, pelo seu sorriso, pelo entendimento de como você funciona, né? Eu acho que todo mundo precisa aprender como você funciona. Quando ele fala ali das desregulações ali que levam ao alcoolismo, por exemplo, é exatamente isso. São questões ao longo do tempo que a gente desenvolve ali e que vai levando a gente para o alcoolismo, para o vício, para a compulsão de uma forma geral, né? E isso acontece quando a gente é criança. Essa frustração ela acontece quando eu coloco, por exemplo, o meu filho de 3 anos de castigo por 20 minutos. E depois eu fico com dó porque ele ficou 20 minutos, e eu tiro ele do castigo e vou dar uma recompensa. Tadinho, ficou 20 minutos, vou dar uma balinha. Então, eu estou recompensando a frustração do não. Então, eu vou criando um padrão de comportamento ali que mais à frente vai reverberar de qualquer forma, seja pelo álcool, pela droga, pela compulsão da compra, para nos deixar felizes em algum momento. Porque aí cria-se um padrão no cérebro ali de que eu fiquei triste, logo em seguida eu preciso ficar bem. Então, eu tô de castigo, almoce e se você comer tudo, eu te dou um doce. Você tem que comer tudo porque você precisa se alimentar e não pelo doce. Então,
Então, você se alimenta, isso quando a gente é criança, né? Então, a gente vai dando essas referências para o nosso cérebro ali que está em desenvolvimento e mais à frente, uns não desencadeiam isso, mas é uma grande minoria. A maioria, logo depois dos 20, 30, começa aí a sentir algum tipo de sintoma, seja de ansiedade, porque não soube lidar com aquela frustração do castigo, por exemplo. Perfeito. Ó, anos de análise aí numa única fala para você que é pai e é mãe. Então, tomar cuidado, né, quando se aplicar algum castigo, de não ter esse comportamento. E para você que é um adulto e que, de repente, enfrenta a compulsão, entender lá a raiz desse problema. A raiz, entender que a frustração ela faz parte do ser humano, né? O sim e o não, desde que a gente é gente, isso acontece. Como a gente vai lidar com isso, né? Entender que a mente da gente tem um peso sempre significativo para o que é ruim, infelizmente, né? O peso da felicidade do que é bom é 1 e o outro é 9. Quando a gente começa a entender como a gente funciona, o que me faz me deixar ruim, o que me deixa bem, quais são os meus limites para o sim e para o não. Deixa eu aproveitar que tu falou sobre isso, porque a próxima entrevista é com o Clebson Araújo Silva, que é operador de produção, e ele fala sobre isso. Você se preocupa com a sua saúde mental? Sim, bastante. E o que você faz, então, para cuidar dela? Procuro fazer treino, distrair a mente um pouco também, correr o dia a dia, né? Trabalhar bastante. Aconteceu alguma situação, algo que te fez olhar com mais carinho, dizer assim, peraí, estou cuidando da minha vida financeira, do meu físico, mas uma situação que mexeu muito com o teu emocional? Hoje eu tive, tipo assim, eu dei um apoio para uma pessoa e não estou sendo retribuído assim da forma que eu esperava. Então faz refletir bastante, assim, sabe? A gente para e pensa assim, poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de viver para poder ajudar outra pessoa? Não. Isso aconteceu hoje comigo, bastante. Olha só. A gente tende a se frustrar quando o outro não entrega o que a gente quer, né? E aí a gente precisa parar e dizer assim, eu estou fazendo porque eu quero fazer, eu vou te ajudar porque eu genuinamente quero fazer isso. E quando a gente pensa e faz isso de forma genuína, a gente não espera que o outro nos retribua da mesma forma. Claro que a gratidão é significativa, a gente gosta de que as pessoas reconheçam, mas isso não precisa ser o fio que vai nos levar a fazer o que é bom. Agora, a gente precisa entender o nosso limite, né? Até onde eu vou aquilo ali. Se aquilo começa a me fazer mal, eu paro, né? Tem uma máxima que eu sempre brinco, quando a gente vai pegar um voo, a aeromoça diz assim, olha, está caindo o avião, pega o oxigênio, coloca em ti primeiro, depois tu vai salvar o outro. Então, essa lógica é para a vida inteira. Primeiro a gente olha para a gente não dá o que a gente não tem. Então, a gente bota a máscara da gente, entende quais são os nossos limites, entende como a gente reage a determinado tipo de ação e vai fazer aquilo ali. Acaso eu estou te ajudando e vejo que você não está me retribuindo e isso faz parte do meu comportamento, que aquilo seja recíproco, eu paro por ali porque eu não vou me machucar. E entender os mecanismos também que às vezes te fazem querer te fazer tanto pelo outro e te deixar em segundo plano, né? E aí também vem da infância, né? Tudo que a gente é enquanto adulto vem lá, né, da infância. Eu digo que as pessoas elas não precisavam fazer cursos para amamentar, trocar fralda. Eles precisam fazer um curso para entender como a gente funciona. Porque o bebezinho ele vem ali zerado de tudo, né? De todas as informações. A gente é que vai colocando, um software que só vem com as configurações de base, que é raiva, medo. O resto somos nós, enquanto sociedade, que construímos. Então, tudo que a gente é hoje, ela começou lá com 2, 3 anos, quando nosso pai fazia assim, você pode, você não pode, você é tão ruim igual seu pai, não presta para nada. Né? Todas essas coisas ficam guardadas ali nas amígdalas corticais cerebrais e que, hora ou outra, elas vêm e nos pegam a peça, né? Que são gatilhos que a gente tem ao longo da vida. E, Carla, já quero voltar com uma mensagem que nós recebemos no nosso WhatsApp. Meu filho tem depressão e ansiedade, mas ninguém acredita, acha que é frescura. Ele já chegou até a se cortar. Hoje está melhor, mas não consegue emprego por causa da ansiedade. Uma mensagem anônima, de qualquer modo, mensagem super importante e que reflete a realidade de muitas famílias. Pois é, isso é extremamente comum. E não só na adolescência. Na adolescência existe uma linha muito tênue entre o desleixo, a vontade de sair de casa, de querer ficar no quarto, de não querer tomar banho. Então, às vezes, as pessoas confundem a depressão, a ansiedade,
com esse desleixo que é comum da adolescência. Então, eu digo que as pessoas, elas precisam, os pais, sobretudo, precisam ter intimidade com seus filhos. Tem que perceber que seu filho está bem ou não pela forma que ele anda. Né? Meu filho está bem da forma que ele anda, como ele come, como ele olha para você. Isso é intimidade com nossos filhos. Daí eu entendo e sinto muito, lamento muito, porque as pessoas elas não conseguem entender que a depressão ela é cruel. E ela se torna muito mais cruel porque ela é silenciosa. A gente não tem uma plaquinha ali, estou depressivo. A maioria das pessoas elas acham que é falta de Deus, que é preguiça, que só você pode resolver. E aí eles não entendem que isso é uma disfunção do cérebro, né? Numa região determinada que te dá esses sintomas depressivos. Então, alteração de humor, a ansiedade. É muito pouco provável que ele consiga ter um trabalho, né, a longo prazo, porque ele precisa se reorganizar para poder ir trabalhar, infelizmente. Pai e mãe, ouça, né? Observe seus filhos. Observe seus filhos. Carla, agora eu quero chamar a participação de uma outra entrevista que eu fiz das ruas com a Teri Duarte, que é promotora de vendas. Você se preocupa com a sua saúde mental? Me preocupo muito, né? Porque acima dos 50 anos a gente já começa com aquelas percas de memória, falta do cálcio, né? Conforme vai aumentando a idade, vai diminuindo a nossa imunidade. Então nós temos que procurar uma saúde mental agradável, um alimento bom e remédios que proporcionam uma boa memória. Eu sendo já uma pessoa com dois AVCs, aliás, né? Que eu tive, percas de memória, mas graças a Deus eu fui restituída através de medicamentos e tratamentos naturais que eu uso para obter uma boa memória e uma saúde mental boa. Eu acho e aconselho todo mundo sempre a agir com a área alimentar e bons remédios naturais para a sua saúde mental. E a energia lá em cima, E né? a energia lá em cima. Um trechinho importante que ela falou da saúde. E é bom que a gente fale sobre isso agora, né, sobretudo agora no início do ano. Não existe saúde sem saúde mental. Ela, obviamente, teve um AVC, eu não sei quais foram as razões que levaram a ela a ter esse AVC, mas deve ter sido em razão de um pico de estresse, uma má alimentação, uma pouca qualidade de sono. Então, não há saúde sem saúde mental. Se a gente não está bem, a gente tem uma gastrite, a gente tem úlcera, a gente tem AVC, né? Os hormônios, eles ficam desregulados. Então, todo o nosso organismo, ele gira em torno do que está do pescoço para cima. Então, se a gente está bem aqui, a gente vai estar bem também na saúde como um todo. Agora, Carla, existem diversos fatores, mas tem uma questão que é a maternidade, que ela é bastante romantizada. E a Rafaela Silva, que é analista de RH, que eu encontrei também nas ruas no centro de Joinville, falou sobre isso. Você se preocupa com a sua saúde mental? Me preocupo bastante. Aconteceu algum fato, alguma coisa que te fez olhar para isso com mais carinho? Quando eu tive a minha filha, né, na gravidez dela, e eu comecei a analisar com outros olhos isso. O que você notou que mudou em você? A sensibilidade, eu acho que isso vem muito à tona e você fica muito vulnerável, você acho que perde um pouquinho o controle do seu emocional quando você está grávida e tem vários fatores que acabam dificultando, né? A gente olhar com outros olhos, né? Que mudanças você incorporou na tua vida a partir então da gravidez? Pensar mais, olhar mais para mim, valorizar mais o tempo, né, com a família e ter um pouco mais de, acho que pensar mais em si próprio, né? Valorizar, começar a olhar, ter os cuidados para si. Entender as jornadas, entender as fases da vida. A gente tem o hábito de falar que estar grávida é uma coisa maravilhosa, né? Então, as meninas crescem, aí vamos lá para a nossa infância, o que é que a gente ganha? Bonequinha, panelinhas, e aí a gente troca fralda, aí a gente vai criando. Naquela época é legal, o bebê não chora, ele não faz xixi, ele não faz cocô, ele não aperreia a noite toda, a gente não fica mais gorda, a gente não sente uma outra pessoa, né, mexendo dentro da gente. Então, aquela ali, a gente constrói aquela imagem como do Príncipe Encantado. Então, a gente vai construir ali aquele bebê lindo. Então, a gente fica grávida, ela diz, meu Deus, tudo vai ficar lindo. Aí começa a cólica, aí começa enjoo, depois o parto, depois o bebê ali chorando dia e noite, febre, aumento de peso, o marido dizendo assim, olha, você está maior do que quando eu te conheci, noites de sono, olheira. E isso não para, né? Isso vai pelos 5, 6, eu digo que muda de fase. Né? O meu mais velho tem 30, mas aí as preocupações elas continuam igual. Né? Então, primeiro,
parar com essa coisa de achar que a gravidez e a maternidade é a coisa mais perfeita do mundo. É lindo, é um amor indescritível, já tenho netas, então imagina, o amor é muito maior, mas existem os seus perrengues e eu vou saber lidar com ele, né? Começa lá atrás a questão da frustração. Então, eu pensei que ia ser uma coisa e foi outra. Ok. E depois que eles nascem, quando ela fala, a minha preocupação foi maior com a minha saúde mental. Porque a gente começa a pensar, eu quero vê-lo fazer o jardim, daí daqui a pouco eu quero vê-la com 15 anos, daqui a pouco quero casar, quero ter netos, né? E a gente precisa se cuidar, precisa entender que mesmo sendo mãe e pai, a gente é mulher, a gente precisa sim do nosso momento, que fique com o pai, que fique com a avó, que fique com a babá, mas a gente precisa não esquecer que somos nós, a gente com a gente. E a gente precisa desse momento. O bebezinho está dormindo, vai lá, né? Porque normalmente a mãe vai dormir junto. Deixa ela lá, vai fazer um autocuidado, tomar um banho gostoso. Até os 3 meses a gente não consegue tomar banho direito, né? Porque lavar cabelo, então, muito menos. Mas tenta ali, naquele meio, começar a olhar para si. Porque, novamente, eu falo, não existe saúde sem saúde mental. Se a gente não tiver saúde mental, a gente vai aí padecer o corpo também. O nosso público é maravilhoso, então eu só tenho entrevistas boas, né? Você viu que todas são ótimas contribuições. E deixei por último a participação da Mariane Bittencourt, que ela é estudante de medicina. Você se preocupa com a sua saúde mental? Sim, me preocupo. E o que tu faz para cuidar dela? Eu faço terapia e faço exercícios físicos e procuro estar com pessoas que eu gosto, que me fazem bem. Aconteceu algum fato, alguma coisa que deu uma mexida, que te fez olhar para isso com mais carinho, com mais atenção? Eu faço há muito tempo, né? Eu fiz uma faculdade, agora estou na segunda. Isso demanda bastante estudo, dedicação e para lidar também com as pessoas que não fazem terapia. Isso que eu ia te perguntar, como é que você observa no geral? Você acha que as pessoas se preocupam, colocam isso como uma prioridade? Acho que depois da pandemia mudou um pouco, né? As pessoas estão dando bem mais importância, as pessoas ficaram muito sozinhas, viram que é algo muito relevante, então elas estão buscando ajuda. Existe ajuda, né, nos postos de saúde, existe pessoas que podem ajudar, existe também quando a pessoa não tem condições financeiras, tem o Centro de Valorização da Vida, né, que a pessoa pode ligar, é facilmente encontrado na internet. Inclusive a minha mãe é voluntária há mais de 20 anos, então acho bem importante sim. Terapia e a questão do suicídio, acho que são dois pontos bem importantes para a gente falar. Extremamente importante. Primeiro, fazer terapia. E aí ela fala uma coisa extremamente importante, fazer terapia para lidar com quem não faz, que é a grande maioria, né? E a pandemia, ela só antecipou um boom que já vinha sendo falado na ciência, que era dos problemas de saúde mental, né? E aí, o que aconteceu? Com a pandemia, alguns comportamentos que antes não eram comuns viraram, como, por exemplo, as pessoas ficarem mais isoladas, né? Hoje as pessoas querem ficar mais em casa, você vai dizer, vamos sair, capaz, deixa para outro dia, quando desmarca você tem um alívio, ainda bem que desmarcou, né? Então, isso é um ponto que a gente precisa olhar, porque a gente, como ser humano, precisa se relacionar com outros da nossa espécie, né? E é isso que fez a gente evoluir enquanto espécie, foi essa socialização que nós temos. É um dos pontos, né? Então, precisa olhar para isso. Com relação ao suicídio, é extremamente importante falar sobre isso e entender que a gente não acorda de manhã dizendo assim, vou me matar. Isso vem, as pessoas que têm essa ideação suicida, ela vem deixando sinais ao longo do tempo. O isolamento, a vontade de não falar, então você fica ali dentro de casa com 3, 4, 5 pessoas e se continua sozinho, né? Você começa a perguntar sobre coisas do futuro, ela não vê futuro para si. Isso é extremamente importante quando a gente fala com adolescente. Como que você pensa daqui 5 anos? Não sei, né? Daqui 20 anos, qual a profissão que você quer fazer? Não sei. E aí eu volto a falar. Existe uma linha muito tênue onde o que é da adolescência, o não saber, o desleixo, e o que é propriamente da depressão e da vontade de suicidar-se. O Santa Catarina é o 3º estado que tem pessoas que cometem suicídio. Né? E a gente precisa falar sobre isso, a escola precisa falar, as empresas precisam falar, a sociedade como um todo precisa falar. E se você está se sentindo assim, busca ajuda, né? Depressão pode ser amenizada sim, essas dores de dentro da alma
tem solução, sim. Né? Busca ajuda, liga para quem precisa, dentro de casa, né? ter sempre alguém com quem a gente possa compartilhar. É interessante porque as pessoas elas podem, né, buscar ajuda em nosso nome, trazer pessoas e profissionais para que possam nos ajudar. Né? Você que está se sentindo mal, tem técnicas baratas e fáceis, né? Andar, por exemplo, pela manhã, o sol ele libera endorfina, serotonina. A gente não tem muito aqui, mas quando a gente tem agora, ou quando vem, quer queimar a gente tudo, né? Mas dá uma andada de manhã, 6 horas da manhã, caminha um pouco, 5 minutos, depois aumenta 10. A gente não precisa levantar para ficar bom amanhã, mas dá uma andadinha, ouve uma música que te faz feliz, começa a criar o teu ambiente de felicidade. E ainda que você tenha tentado uma terapia, uma técnica, não deu certo para você, você não se identificou, tenta outra, né? Porque Tenta não, outra. não existe o certo e o errado, existe aquilo que vai fazer sentido para você. E Aham. muita gente, às vezes, mas eu já tentei tanta coisa e não deu certo, né? Talvez ainda não... Aquilo também era um aprendizado para você, passar por aquilo também. E assim, nós somos únicos, né? Em funcionamento. Então, o que serve para você não serve para mim. Já existe na ciência, inclusive, medicamentos direcionados para você, né? Para a tua biologia. Então, da mesma forma, é o cérebro. Embora a nuance seja a mesma, mas o que serve para mim não serve para você. O remédio que eu tomo para dor não tem o mesmo impacto que tem para você. Então, existem terapias e terapias. A questão mais importante é que você não desista, né? Terapia, técnicas alternativas, estar com quem te faz feliz, um cachorro, uma música, o que te traz emoções agradáveis, traz para perto de você, que você vai sentir uma diferença. Estar com você aqui já me trouxe uma sensação mais agradável, já tornou o meu dia mais leve e imagino o pessoal de casa também. Por isso, Carla, muito obrigada pela sua presença aqui no Vê Mais. Eu que agradeço demais a oportunidade e sempre que chamar eu vou estar aqui.